Olá, primeiro ano! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios, na apostila número 3, aula 16, atividade de criação. Tarefa mínima. Questão 18. Imagine-se na posição de um leigo em informática que, ao ler a matéria Cabeça nas Nuvens, reproduzida a seguir, decide buscar informações sobre o que chamo de computação em nuvem. Após conversar com usuários de computador e ler vários textos sobre o assunto, alguns dos quais reproduzimos a seguir, você conclui que o conceito é pouco conhecido e resolve elaborar um verbete para explicá-lo. Nesse verbete, que será publicado em uma enciclopédia online destinada a pessoas que não são especializadas em informática, você deverá definir computação em nuvem, fornecendo 2 exemplos para mostrar que ela já está presente em atividades realizadas no nosso cotidiano pela maioria dos usuários de computador, e apresentar uma vantagem e uma desvantagem para a aplicação da computação em nuvem, que poderá ter em um futuro próximo. Texto 1. Cabeça nas nuvens. Quando foi convidado para participar da feira de educação da Microsoft, Diogo Machado já sabia o projeto que ia desenvolver. O estagiário de informática da Escola Estadual Professor Francisco Coelho Ávila Júnior, em Cajueiro do Itapemirim, Espírito Santo, estava cansado de ouvir reclamações dos alunos que perdiam arquivos no computador. Decidiu criar um sistema para salvar trabalhos na própria internet, como ele já fazia com seus códigos de programação. Dessa forma, se o computador desse pau, o conteúdo ficaria seguro e poderia ser acessado de qualquer máquina. A ideia do recém-formado técnico em informática se baseava em cloud computing, ou computação em nuvem, tecnologia que aposta de gigantes como a Apple e o Google para o armazenamento de dados no futuro. Em 3 meses, Diogo desenvolveu o Escola na Nuvem, escolananuvem.com.br, um portal em que os estudantes e professores se cadastram e podem armazenar e trocar conteúdos, como o trabalho de matemática ou os tópicos da aula anterior. As informações ficam em um disco virtual, sempre disponíveis para consulta via web. Texto 2. Você quer ter uma máquina de lavar ou quer ter uma roupa lavada? Essa pergunta resume a forma brilhante o conceito de computação em nuvem, que foi abordado em um documentário veiculado recentemente na TV. Texto 3. Vamos dizer que você é o executivo de uma grande empresa. Suas responsabilidades incluem assegurar que todos os seus empregados têm o software e o hardware de que precisam para fazer o seu trabalho. Comprar computadores para todos não é o suficiente. Você tem que comprar software ou licenças de software para dar aos empregados as ferramentas que eles exigem. Em breve, deve haver uma alternativa para executivos como você. Ao invés de instalar vários aplicativos em cada computador, você só teria de carregar uma aplicação. Essa aplicação permitiria aos trabalhadores logar-se em um serviço baseado na web, que hospeda todos os programas de que o usuário precisa para o seu trabalho. Máquinas remotas de outras empresas rodariam tudo, de e-mail a processador de textos e a complexos programas de análise de dados. Isso é chamado computação em nuvem e poderia mudar toda a indústria de computadores. Se você tem uma conta de e-mail com um serviço baseado na web, como Hotmail, Yahoo ou Gmail, então você já teve a experiência com computação em nuvem. Ao invés de rodar um grande e-mail no seu computador, você se loga numa conta de e-mail remotamente pela web. Texto 4. A simples ideia de determinadas informações ficarem armazenadas em computadores de terceiro, no caso, os fornecedores de serviço, mesmo com documentos garantindo a privacidade e o sigilo, preocupa pessoas, órgãos do governo e principalmente empresas. Além disso, há outras questões, como o problema da dependência de acesso à internet. O que fazer quando a conexão cair? Algumas companhias já trabalham em formas de sincronizar aplicações offline e online, mas tecnologias para isso ainda precisam evoluir bastante. Carta sobrevive na era do e-mail. Ninguém questiona o fato de que a internet chegou para ficar e está transformando o modo como o mundo se comunica. A proliferação do uso de e-mails
sites de relacionamento e mesmo SMS enterrou para muitos a ideia de enviar uma carta. Mas os Correios em todo o mundo descobriram que a carta não desapareceu. Há 3 anos, o envio de correspondências se mantém estável, segundo a União Postal Universal, fundada em 1874 em Berna. No mundo, são 1,2 bilhão de cartas mandadas por dia. Por ano, os campeões são os americanos, com 199 bilhões de cartas. O Japão vem em distante segundo lugar, com 25 bilhões, e a Alemanha com 21 bilhões. Segundo 193 Correios no mundo, há grandes diferenças ainda entre os países sobre como as pessoas se comunicam. Na Arábia Saudita, a carta continua sendo a forma mais usada por trabalhadores imigrantes provenientes da Ásia para se comunicar com suas famílias em seus países de origem. Na África, a realidade é mais problemática. Somente 1 a cada 8 pessoas tem um endereço para onde alguém possa enviar uma carta. Se nem endereço fixo é uma realidade, a internet continua um sonho distante para muitos. No mundo, 1 a cada 3 pessoas tem acesso à internet em casa, mas a taxa é de uma a cada 20 nos países em desenvolvimento, segundo a União Internacional de Telecomunicações. 19. Tendo em vista a importância da troca de correspondência nos dias atuais, redige uma carta a um amigo que vive num país distante, numa cidade que não dispõe de rede de comunicação por e-mail, internet, relatando a ele fatos mais importantes na política, na cultura, nos esportes ocorridos no Brasil no último ano. Bem, temos bastante assunto aí para conversar, né? De coisas que aconteceram nesse último ano, de mudanças. E atenção, ao encerrar a carta, assine fulano de tal, mantendo o sigilo. Então, boa produção, façam a redação no caderno de vocês. Muito obrigada por acompanhar essa videoaula de correção de exercícios. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!